as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Eu peço a sua permissão, mais uma vez, para mais essa semana entrar na sala da sua casa, compartilhar da palavra do Senhor, neste momento tão oportuno. Estamos às vésperas da comemoração da Páscoa, a comemoração mais importante para o povo cristão, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencendo a morte e o pecado. E acerca dessas coisas, quem irá se aprofundar neste tema, trazendo uma mensagem de Deus para o nosso coração hoje, é o pastor Wanderley Campaner. Peço que você preste muita atenção na mensagem de hoje. Também peço para você que nos assiste, que é nosso companheiro no programa O Caminho da Vida e que tanto já nos tem abençoado com as suas orações e com a sua audiência, que você nos ajude ainda um pouco mais. Pegue o seu telefone, ligue para um irmão, para uma irmã, para um amigo, para uma amiga e peça para que ela sintonize nesse canal que você está assistindo esse programa, para juntamente com você participar do programa Caminho da Vida. Também as pessoas que têm nos seguido pelo YouTube, pelo Facebook ou até mesmo pelo site do nosso programa, nos ajude também, replique esse programa na sua rede social, para que mais pessoas assistam ao programa Caminho da Vida e possam nos abençoar e também possa ser profundamente abençoado. Esse é o desejo do nosso coração. E pensando em abençoar a sua vida, em abençoar o seu coração, é que nós colocamos algumas ferramentas aqui para que isso possa chegar até você. Por exemplo, uma das nossas ferramentas é o nosso Disque Paz, cujo telefone é 3025 3333. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Você que está aqui em Maringá ou na região 44, a ligação é gratuita, 3025 3333. Também colocamos à sua disposição os nossos blogs, o nosso e-mail de contato. O e-mail do programa é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Envie sugestões de programa para nós através do nosso e-mail. Já temos uma sugestão de uma irmã que nos assistiu o programa pela internet, vai mandar uma sugestão sobre a questão de possessão demoníaca. É um tema complicado a se tratar, mas nós vamos tratar aqui no programa O Caminho da Vida, para que possa abençoar o seu coração. Algumas pessoas têm dito que o nosso programa é a escola bíblica da televisão maringaense. Obrigado por esse título, e o que nós queremos é realmente ser uma escola bíblica, discutir a palavra de Deus com você. A semana passada nós tivemos uma promoção. Deixa eu pegar aqui para você, você vai lembrar, promoção da nossa Bíblia Viva. Só para variar, eu não avisei o Paulinho nem a Suzana que eu ia pegar a Bíblia para que eles fizessem um take. Mas você já tem aí o take da Bíblia Viva. Essa Bíblia Viva você encontra lá na Livraria Evangélica de Maringá, no Centro Bíblico. O preço dela é R$19,90, promocional veio para R$12,90. Acima de 10 unidades, R$ 9,90, e acima de 36 unidades, ou seja, se a pessoa pegar uma caixa, vai para R$ 8,45. Mas a Livraria Evangélica de Maringá nos deu essa Bíblia para que nós doássemos aqui no programa. Semana passada nós conseguimos anotar 24 ligações. Não deu tempo de nós fazermos mais. Então, nós vamos sortear essa Bíblia Viva hoje. Porém, nós temos uma novidade. Você que está assistindo o programa Caminho da Vida hoje e não conseguiu entrar em contato, ou você que entrou em contato e talvez não seja sorteado agora, o que nós vamos fazer? Nós conseguimos lá na Livraria Evangélica de Maringá outra Bíblia Viva. Então, para essa semana que vem, vai estar valendo de novo o sorteio de outra Bíblia Viva. No entanto, para hoje, a pessoa que ganhou... Paulinho, faz um favor para mim. Você que não viu o nosso papel nem a anotação, fala para mim o número de 1 até 24. 18. Então, Paulinho falou o número 18. Então, quem ganhou a Bíblia Viva de hoje, sob o número 18, é a Carla. Carla, que é do DDD 44, o final do telefone dela é 1831. Carla, nós vamos entrar em contato com você. Você ganhou essa Bíblia Viva aqui
de hoje, nós vamos ver como nós fazemos ou para entregar na tua casa ou enviarmos na sua casa. Você é a ganhadora dessa Bíblia Viva de hoje. Mas você que está assistindo, não fique triste. Eu tenho a outra Bíblia Viva aqui que nós ganhamos aqui. Então são 2 Bíblias Vivas. Uma vai para a Carla hoje, na semana que vem nós vamos dar para outro telespectador. Você que está assistindo o programa Caminho da Vida, como você vai fazer para ganhar? Você vai mandar um SMS, um torpedo, para o 4484143979 ou 4484143940. Paulinho está colocando aí na faixa inferior do seu vídeo esses telefones. Você vai mandar um SMS escrito assim: eu estou assistindo ao programa, eu quero ganhar essa Bíblia, e põe o seu nome embaixo. Estou assistindo ao programa, quero ganhar essa Bíblia, e põe o seu nome embaixo. Digo mais, você que está assistindo nas redes sociais, você também pode participar do programa O Caminho da Vida. Você que estiver assistindo até a próxima terça-feira, que data que é a próxima terça-feira? Segunda-feira, cadê os calendários aí? Vamos achar os calendários aqui rapidinho. Dia 10, você que estiver assistindo o programa, até o dia 10 de abril, você pode mandar o seu SMS que vai entrar no sorteio da Bíblia Viva, tá ok? Quero agradecer a todas as pessoas que têm assistido ao programa Caminho da Vida. A Célia Maria de Jesus, temos orado por você, Célia. Já 2 semanas ela entrou em contato conosco, ela é católica, pediu oração, estamos orando pela vida dela e vamos orar por todas as pessoas que nos pedirem. Também os irmãos de Paranavaí, Astorga, Apucarana, Arapongas e todos aqueles que acompanham o programa pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho para com o nosso programa Caminho da Vida. Também hoje nós estamos estreando 3 patrocinadores novos. Semana passada já entrou Pequeno Auto Vidros. Pequeno tem nos abençoado, fica lá na Avenida Morangueira, é pessoa de confiança. Eu mando meu carro lá para arrumar. Você está com problema com o vidro elétrico, leva lá no Pequeno Auto Vidros. Pessoa de confiança. Outro que está entrando conosco hoje, restaurante e pizzaria La Gôndola. Fica ali na Nel Alves Martins, você vai falar com o seu Mário, é uma maravilha o restaurante, atendimento perfeito, você vai ver a propaganda também aí no nosso programa. Também está estreando hoje o patrocínio das ceras Babinete, são ceras odontológicas, laboratoriais, que você vai procurar na sua loja de preferência. Você que trabalha nessa área de odontologia, você procura no laboratório, eu quero as ceras Babinete, está patrocinando também o programa Caminho da Vida. Você está vendo algumas imagens aí no seu vídeo das ceras Babinete, ceras odontológicas, laboratoriais. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que têm investido aqui no programa Caminho da Vida. Um desses irmãos, o irmão Eldo Acote, obrigado, querido. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e já voltamos com o programa Caminho da Vida, a mensagem do pastor Vanderlei Campané. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. É uma alegria poder entrar na sua casa com a palavra de Deus, através do programa O Caminho da Vida. E queremos falar hoje sobre a Páscoa. No capítulo 28 de Mateus, o registro da ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena vai visitar Jesus, e principalmente no verso 6 do capítulo 28, aparece um anjo para Maria Madalena e os demais que ali estavam e disse: ele não está aqui. Ele quem? Jesus não está aqui,
porque ressurgiu, como ele disse, vinde e vede o lugar onde jazia. Esse capítulo todo fala da ressurreição de Jesus. Nós não vamos lê-lo todo agora, mas você pode ler em casa esse grande relato maravilhoso que fala desta ressurreição maravilhosa de Jesus. E nós queremos falar hoje sobre Páscoa. Páscoa não é coelho, é cordeiro. Páscoa é um túmulo vazio. E a Páscoa, vamos comemorá-la nesta semana. Está chegando. E feriadão para alguns, viagem para outros, comida para outros coelhos, ovos e muito chocolate. Não tem problema nós viajarmos ou comermos, reunirmos a família, mas a questão é que Páscoa não é estas coisas em si. Tudo isso foi criado pelo comércio, né, para angariar dinheiro e é uma criação humana. Conta-se uma história que uma tarde quente, próximo da Páscoa, uma professora distribuiu para cada um dos seus alunos ovos de Páscoa de plástico. A seguir, mandou sair da sala e procurar algum sinal de vida para colocar dentro dos ovos que ela havia dado aos seus alunos. E ao retornarem, cada um entregou à professora o seu ovo plástico com o que havia colocado dentro. Um ovo tinha uma borboleta, o outro tinha uma formiga, outros tinham as flores, pedaços de grama e etc. Apenas um ovo estava vazio e todos já sabiam a quem pertencia. Havia sido entregue por um menino que tinha síndrome de Down. Muitas crianças riram dele, então a professora lhe perguntou: por que você não colocou nenhum sinal de vida dentro do ovo? Esse ovo que eu lhe dei. E ele, falando baixinho ao ouvido da professora e falando mansamente, ele respondeu: porque o túmulo estava vazio. Aquele menino entendeu o que realmente era Páscoa. Aquele menino ouviu a mensagem e entendeu o que era Páscoa, na sua simplicidade. E qual é o real significado da Páscoa para nós? A Páscoa, quando nós olhamos para o Velho Testamento, a Páscoa é uma festa dos judeus e foi iniciada por ordem direta de Deus. E essa ordem foi dada na ocasião da saída do povo de Israel do Egito. Ela está registrada em Êxodo 12, versículo 1 e 2, e quase todo o Êxodo 12 fala desta ocasião da saída do povo de Israel do Egito. Ela está relacionada também com a 10ª praga, para que os judeus fossem libertos da escravidão egípcia. Cada família deveria sacrificar um cordeiro para si. O sangue do cordeiro deveria então ser colocado nos umbrais e vergas da porta da casa, e o juízo de Deus viria sobre as famílias que não tivessem marcas do sangue do cordeiro em suas portas. As famílias que tivessem a marca do sangue do cordeiro em suas portas seriam poupadas do juízo. Deus as protegeria, pois o seu anjo passaria por cima sem ferir aquelas famílias do povo judeu. Então a palavra Páscoa, um dos significados desta palavra é passar por cima, protegendo. Aí nós vamos para o Novo Testamento e vemos essa mesma indicação. Eles tinham que matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, e depois eles assavam o cordeiro, e ali eles celebravam com as suas famílias e a Páscoa do Senhor. No Novo Testamento, o termo cordeiro é usado muitas vezes. Por exemplo, João Batista, quando viu Jesus, apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29.
Paulo também nos seus escritos, ele disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7. Quando nós vamos para Pedro, nós vemos Pedro dizendo que fomos redimidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, versículo 18 a 20. Quando nós vamos para João em Apocalipse, nós vamos ver que João o vê no céu e Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia por isso. Apocalipse 5:6. O cordeiro está vivo. Então aquela Páscoa do Velho Testamento, ela apontava para o cordeiro, apontava para Jesus, para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o cordeiro suficiente. Suficiente para quê e para quem? Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Isso está em Gênesis 22:13. Jesus é o cordeiro suficiente para a família. Se a família receber esse cordeiro, a família toda tem proteção. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação inteira. Isaías 58:8. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. João 1:29 diz que a todos quanto receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo, em sua carta, diz que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é aquele que foi sacrificado por nós, como eu já disse em 1 Coríntios 5:7. Assim, irmãos, de acordo com a Bíblia, a Páscoa hoje significa lembrança. Lembrança de quê? Lembrança da escravidão do homem ao pecado. E também significa sua libertação desta escravidão. Lembrança do sangue do Cordeiro que tem lavado e purificado os nossos pecados. Lembrança do cuidado e proteção de Deus sobre aqueles que estão abrigados sobre o sangue de Cristo derramado naquela cruz do Calvário. Portanto, a Páscoa não fala de coelhos, chocolates ou ovos. A Páscoa bíblica não tem essas coisas. A Páscoa bíblica fala de um cordeiro. A Páscoa bíblica fala de Jesus, do seu amor, da sua morte e ressurreição. A Páscoa não fala de proibição, mas fala de libertação do pecado. Naquela noite, no Egito, Deus abençoou aqueles que tinham o sangue do Cordeiro. Abençoou como? Abençoou com a vida. Não deixou que o anjo da morte entrasse em suas casas e os destruísse. Aqueles que tinham a marca do Cordeiro tinham a proteção de Deus, a vida de Deus. O sangue do Cordeiro precisa estar sobre a sua vida, precisa estar sobre o seu coração. Quando a morte eterna passar pela sua vida, então você terá a proteção, a bênção de Deus, a bênção da vida sobre você. Então a Páscoa é mais do que um ovo de chocolate, ou mais do que um coelhinho cheio de bombons. A Páscoa é a comemoração muito importante na vida do cristão. Ela representa a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus. A morte, vou repetir, ela representa para nós a morte, mas não só a morte, mas ela representa a ressurreição do Cordeiro. Em Êxodo 12:17, entende-se também como um início de novos rumos, de uma nova caminhada em direção a uma vida santa e segundo o coração de Deus. Vemos também no Novo Testamento que Jesus representava esse Cordeiro. Quando ele morre, e antes de ser assunto aos céus, antes de ir para a cruz, Jesus então institui a ceia do Senhor em lugar da Páscoa judaica, com quase o mesmo simbolismo. A instituição da ceia do Senhor foi durante a observação da ceia da Páscoa. Jesus estava tomando a ceia
da Páscoa judaica com seus discípulos e, de repente, ele traz algumas verdades. Está registrado em Mateus 26, 17. Assim, trazendo as verdades da ceia da Páscoa para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é de natureza memorial. Lucas 22, 19, Jesus diz: fazei isto em memória de mim, em lembrança a mim, aquilo que eu fiz por vocês. 1 Coríntios 11, 27. Este não tem poder para salvar, esse memorial não tem poder para salvar. É apenas uma lembrança também que aponta a morte de Jesus, dizendo que Cristo é a salvação perfeita. Cristo é o Cordeiro de Deus. Então hoje, quando nós participamos da ceia do Senhor, ela aponta também para Cristo, dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus. É a nossa Páscoa. Isso também está em 1 Coríntios 5, 7. Porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Pedro 2, 24. E em todas as maneiras, a ceia do Senhor relembra-nos disso. E nós precisamos ter a plena certeza de estarmos confiando somente em Cristo para a nossa salvação. Só Ele tem a salvação completa. Os elementos da ceia do Senhor falam sobre isso. O pão fala do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, que Ele foi partido, moído por nós lá na cruz do Calvário. E se nós confiarmos nesse sacrifício, nós temos a salvação completa. E o vinho, Jesus disse que é o cálice da nova aliança, que nós precisamos também nos reportar ao sacrifício e ao derramamento do seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, meu querido, minha querida que está me ouvindo, a salvação completa, a remissão dos nossos pecados, nós só teremos em Cristo Jesus. Somente o sacrifício de Cristo, simbolizado no Velho Testamento pela Páscoa, somente esse sacrifício agrada a Deus, é aceito por Deus, e só por intermédio desse sacrifício nós podemos ter a nossa salvação garantida na eternidade. Que Deus te abençoe. Você pode ler mais sobre isso, capítulo 28 de Mateus, Êxodo 12. Você pode ler ali sobre a Páscoa para você entender melhor. Que Deus abençoe e que o sangue de Jesus Cristo esteja aspergido, não sobre a porta do seu coração, sobre a porta do seu coração, te guardando, te protegendo e te libertando de todo mal. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Pequeno Autovidro, vidro elétrico, travas, para-brisa, borrachas, super promoção nos alarmes a partir de R$160. Vidro elétrico a partir de R$300. Trava elétrica R$70. Pequeno Autovidro, Avenida Morangueira, 1766, próximo ao São Francisco. Fone 3029-6965, em Maringá. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná.
Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Você já recebeu uma mensagem abençoada, ministrada pelo pastor Vanderlei Campané. E nós vamos aprofundar um pouco mais acerca desse tema da Páscoa cristã. Isso é muito importante, é um tema que precisa ser refletido, precisa ser debatido, precisa ser meditado pelas famílias que se dizem cristãs, porque na verdade a gente tem percebido que a cada dia mais as pessoas têm se afastado do verdadeiro sentido da Páscoa. E para que nós comecemos a aprofundar um pouco mais esse conhecimento, eu quero perguntar para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, o que Deus queria ensinar com a realização da Páscoa lá no Egito? Olha, como eu falei na mensagem, essa última praga que ia morrer os primogênitos do Egito, Deus quer ensinar que primeiro que Ele está com o povo, protegendo, guardando o povo. O povo de Israel não foi atingido por esse espírito, esse anjo da morte que passou por ali. Sim. Então, Deus sendo o protetor do povo de Israel. Em segundo lugar, Deus estava claramente apontando para Jesus. Todos aqueles rituais da Páscoa, o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas, tudo aquilo ali tem uma lição para nós que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus estava libertando o povo, assim que, como em Jesus, Ele traz a libertação ao povo que o serve, né? Então podemos dizer que aquilo tinha um cunho didático, pastor, era uma linguagem que o povo entenderia no seu contexto e também serviria como um símbolo, um tipo de Cristo, para que as pessoas aguardassem a pessoa de Jesus, como por exemplo o sangue na verga das portas e tudo mais? Tudo, é claro que o ritual ali é longo, mas todo ritual ali, ele serviria para apontar para o Cordeiro de Deus. Sim. Nós vemos no Novo Testamento, logo no início do Novo Testamento, que João Batista foi aquele que veio para preparar o caminho em que Jesus iria andar. Preparar o caminho para Jesus, no caso, vamos dizer assim. Ou seja, ele ia preparar os corações das pessoas para que recebessem a esse Cristo. Mas quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, nós vemos que o Antigo Testamento inteiro já é essa preparação do caminho também. Já é a preparação do coração daqueles que faziam parte daquele povo, preparando aquelas pessoas para que um dia recebessem alguém que viria morrer como inocente no lugar do pecado do restante do povo. Como que ia derramar o seu sangue, e que esse sangue iria purificar do pecado, e que, como a figura do anjo da morte, que o pastor Vanderlei muito bem lembrou na sua mensagem, como essa figura passou por cima sem produzir morte no povo de Deus, ou seja, o sangue protegeu o povo de Deus da morte, esse sangue que viria mais futuramente também protegeria da morte. Então eu vejo sim como essa figura pedagógica de Deus tentando fazer com que o povo enxergasse algo lá na frente que ainda não estava possível deles visualizarem, e também preparando o coração desse povo para que quando esse chegasse, o povo saberia identificá-lo. Sim. Eu gostaria de dizer, interessante a forma como Deus se manifesta, como que Deus se revela para o seu povo. E isso que o pastor Luiz e o pastor Vanderlei falaram é verdade. E nós vemos na celebração da Páscoa duas coisas importantes. É uma palavra profética, né? E a outra é didático-pedagógico, que é justamente assim, quando Deus institui essa cerimônia, não é apenas uma instituição de uma celebração, pura e simplesmente. Ela deveria obedecer um ritual onde o chefe da família teria que explicar o porquê estavam fazendo daquela forma. Já mostra, inclusive, a responsabilidade do pai como sacerdote do lar. De chegar e falar com algum filho, na hora da cerimônia, se levantaria e falar: pai, por que nós celebramos isso? Por que fazemos isso? E o pai, então, teria a oportunidade Deuteronômio 6. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, quando Jesus substitui essa Páscoa judaica pela Páscoa cristã. Espera um pouquinho, pastor. Então, já vou aproveitar essa pergunta agora, né? Como podemos, então, diferenciar a Páscoa judaica da Páscoa cristã, já que o senhor vai entrar no tema, que Jesus faz essa transposição de significado? Como, então, diferenciar a Páscoa judaica da Páscoa cristã? A Páscoa judaica, na verdade, ela era carregada de símbolos que apontavam para o Cordeiro de Deus que se manifestaria no tempo e no espaço, que seria feito uma celebração válida de uma única vez para sempre.
né? Então, toda a palavra antes, ela tinha que estar voltada para isso. Olha, isso significava isso, nos libertou aqui dessa escravidão, que simboliza a escravidão do pecado e tudo mais. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, Jesus Cristo, celebrando assim a Páscoa com os seus discípulos, ele agora estabelece, ele institui uma nova Páscoa. Quando ele toma lá o pão, separa esses elementos, o pão e o cálice, e diz, agora vocês vão fazer assim, não é? E ele dá amplia o significado daqueles elementos para os seus discípulos, para as pessoas, dizendo, olha, este cálice é o cálice da aliança, nova aliança do meu sangue. E o pão simboliza o seu corpo partido por nós. Essa é a Páscoa, então, que Jesus Cristo agora institui a Páscoa cristã, né? Daquele que cumpriu cabalmente. Poderíamos dizer, então, que a Páscoa judaica é a celebração da liberdade do cativeiro, do pecado no Egito. Isso. Do povo estar no Egito, saindo do Egito, indo para o deserto para adorar a Deus e depois rumo à terra prometida, a Nova Canaã. E a Páscoa cristã seria a nossa liberdade do cativeiro do pecado no mundo, por intermédio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e nós caminhamos para a Nova Canaã celestial do céu. Seria isso, então? Essa relação transposição mesmo. de significados? Essa transposição de significados, porque essa daqui é a figura. E essa daqui é o evento, né? Uma outra coisa importante que a gente vê nesse texto aqui o juízo de Deus foi aplacado. Deus estava trazendo juízo sobre o Egito. Sim. Juízo sobre os egípcios. As 10 pragas, né? As 10 pragas. Então, com esse cordeiro sendo sacrificado, o sangue sendo passado, o juízo de Deus para aqueles que fizeram essa Páscoa foi aplacado. E como que o juízo de Deus é aplacado hoje? Através de Jesus. Através de Jesus Cristo. Quando o sangue de Jesus foi derramado, senão todos tinham morrido. E é importante nós lembrarmos que os padrões de Deus não mudaram. Às vezes as pessoas, quando nós falamos em graça, no aspecto de Páscoa, muitas pessoas imaginam assim, agora nós temos um Deus bonzinho, no Antigo Testamento nós tínhamos um Deus mais nervoso. E não é isso. Na verdade, os padrões de santidade de Deus são os mesmos, só que Cristo satisfez os padrões de santidade de Deus. É por isso que fala que o castigo que nos traz a paz, Isaías declara isso, estava sobre Jesus. Então Jesus foi moído, foi crucificado, foi ao Calvário, morreu por nós. Então os nossos pecados foram cobrados na pessoa de Cristo Jesus. E os nossos, eu falo, os nossos daqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador e daqueles que entregaram a sua vida exclusivamente a Jesus. Pastor Luiz? Quanto a isso, esse último comentário seu, vale olhar para a figura do Antigo Testamento, para a Páscoa judaica do Antigo Testamento, que o sangue do Cordeiro, ele tinha o poder, sim, de proteger da morte, mas só protegia dois fatores, duas coisas que precisavam trabalhar juntos. Primeiro, o sangue precisava estar na porta. Segundo, você precisava estar dentro de casa. Se qualquer uma dessas duas regras não fosse observada, o sangue não teria valor nenhum. Da mesma forma, esse sangue hoje, ele precisa estar sobre a minha casa e ele precisa que eu esteja debaixo desse sangue. São também as considerações. São símbolos interessantes a ser observados. Por isso que nós temos o hábito de lutar contra aquela frase que é muito comum nós ouvirmos aí pelo mundo. Todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus, coisa nenhuma. Todos nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou a todos. Deus nos fez a todos. Como tinha feito o egípcio e tinha feito o judeu. Mas nem todos estavam debaixo do sangue. Somente os judeus. Só eles foram protegidos. Portanto, nem todos hoje também são filhos desse Deus. O Evangelho só de os João que estão mostra protegidos. quem são esses filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus, o Verbo de Deus encarnado, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, todos são criaturas, mas aqueles que receberam a Jesus, receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, confere o que eu estou falando lá. Pastor Paulo. Que o pastor Luiz falou, é bem interessante, que todas as pragas anteriores no Egito atingiram os egípcios e foram poupados os hebreus. Mas na 10ª praga, os hebreus não seriam poupados se não observasse atentamente a forma como esse rito deve ser feito. Assim como também o egípcio que observou, conforme a prescrição de Deus,
com sangue. Os escravos, aqueles que creram e caminharam, saíram juntos. Poupados. Verdade, então, dizer, verdade. A extensão da salvação de Deus, ela é... A todos quantos receberam. Exatamente. A todos quantos receberam. Crerem nessa palavra, nesse... Falamos dessa comemoração do Egito e nós vimos que ali no Egito foi bastante ritualística, né? Nós vimos que tinha que pegar o cordeiro, imolá-lo, comê-lo depressa, era para comer rapidamente. Sandálias nos pés. Sandálias nos pés, com raízes amargas, pães asmos e tudo aquilo que sobrasse era para ser queimado, não deixar para trás e tudo mais. Hoje, na Páscoa cristã, nós precisamos e podemos comemorar nos mesmos moldes da Páscoa judaica? Quais as diferenças na comemoração, nos significados para o interior do coração do cristão, pastores? Eu creio que... Desculpe, pastor Pode Luiz. falar. Eu creio que aquele rito, ele tinha a finalidade, como nós falamos aqui, foi citado logo no começo, pedagógico, de ensino e prefiguração do que de fato viria. A partir do momento da manifestação desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já não há necessidade que eu continue matando o cordeiro, que antes o rito era imperfeito. Era necessário que eu fizesse gradativo sempre, até quando veio o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, então não há mais necessidade de eu fazer isso. Ele agora institui uma coisa que é memorial. Né? Sim. E o próprio Cordeiro comemorou a Páscoa, né? A Páscoa, comemorou a Páscoa judaica. É importante nós lembrarmos isso. Pastor Luiz, por que então a celebração da Páscoa de hoje é tão diferente dessa original instituída por Deus? Bom, aí nós temos duas respostas, né? Primeiro, Sim. por que a Páscoa de hoje é tão diferente daquela Páscoa judaica? Porque mudou. Agora tem a segunda pergunta. Por que hoje, nos dias atuais, a Páscoa é tão diferente daquela instituída por Cristo? Porque aí, até continuando ainda com o pé na pergunta anterior ainda, Sim. a Páscoa, nós citamos aqui que a Páscoa judaica era lembrando da saída do Egito. Mas se fosse somente isso, por que o cordeiro? Ela não era só uma lembrança, ela apontava para frente. A Páscoa judaica, ela dizia que um cordeiro viria. Alguém ia vir para morrer. A Páscoa cristã, ela diz, em memória de mim, ou seja, alguém já veio. Já veio, já então, morreu. Já morreu. Ambas apontam na mesma direção, só que uns estavam antes deste fato, outros estavam depois. Uma era profecia. Isso, a Páscoa judaica era profética e a Páscoa cristã é memorial. Memorial, exatamente. Porque já se cumpriu aquilo que a Páscoa judaica havia instituído. Então aí a primeira pergunta, se hoje nós olhamos para a Páscoa cristã e vemos muita diferença com o que está lá em Êxodo, nós nos perguntamos por quê? A resposta é essa. Em Êxodo era profético, hoje é memorial. Agora, se a pergunta é por que eu, na minha casa, com meus ovos de chocolate, com os coelhos, com tudo isso, por que hoje é tão diferente daquilo que o Novo Testamento aponta? Pastor Luiz, dá um time aí. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, daí o senhor vai voltar e a gente volta falando exatamente disso. dessa pergunta. Antes, porém, você que quer ganhar essa Bíblia, a nova Bíblia Viva, tá ok? A semana passada, quem ganhou a nova Bíblia Viva foi a Carla, DDD 44, final do telefone 1831. Você que quer ganhar essa Bíblia Viva do programa Caminho da Vida, você mande um torpedo SMS para os números 8414-3979 ou 8414-3940, dizendo: eu estou assistindo o programa, eu quero ganhar essa Bíblia, e coloque o seu nome embaixo, tá ok? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Posto de telhas Barra Bonita Limitada, telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Obrigado porque você está nos assistindo. Lembrando mais uma vez, você que quer ganhar essa nova Bíblia Viva, tá ok? É um presente da Livraria Evangélica de Maringá, o Centro Bíblico. Você que quer ganhar essa Bíblia, você pegue agora o seu celular, escreve aí um torpedo SMS.
eu estou assistindo o programa, eu quero ganhar a Bíblia, e coloca o seu nome embaixo. Você vai enviar para o 8414-3979 ou 8414-3940. O ganhador, ou melhor, a ganhadora dessa semana, lembrando que nós estamos refazendo a promoção. A ganhadora dessa semana foi a Carla. DDD dela é 44, final do telefone, 1841. Nós estaremos entrando em contato com você, Carla. Pastor Luiz, nós terminamos o bloco falando aí sobre alguns símbolos novos que estão entrando na Páscoa. Coelho, ovos de Páscoa, e da diferença que isso tem com a celebração memorial de Cristo Jesus. Gostaria que o senhor continuasse implementando o seu pensamento. Antes da gente falar disso, deixa eu fazer uma pergunta que talvez esteja lá na cabeça do nosso telespectador com relação à promoção. Pode falar. Pastor Alessandro, se eu mandei meu nome na semana passada e não fui sorteado, eu posso mandar de novo? Não só pode, como deve. Da semana passada vai ser totalmente desconsiderado. Nós pedimos que você mande de novo, para que você possa ganhar essa Bíblia, tá ok? Então você manda de novo, tá joia? Quem ganhou semana passada foi a Carla. Tá, joia. Pastor Luiz. Bom, então vamos lá. Nós estávamos falando sobre a diferença da Páscoa cristã para a Páscoa judaica. A Páscoa judaica apontava para um Jesus que viria, a Páscoa cristã aponta para um Jesus que já veio. Por isso são diferentes. E por que a Páscoa cristã do Novo Testamento é tão diferente da Páscoa que nós comemoramos hoje? Inclusive, é bem provável que uma boa parte da população não saiba o que é a Páscoa. Eu lembro que eu, apesar de crescer dentro da igreja, demorei muito para no final da minha adolescência saber que Páscoa tinha a ver com a libertação de pecados, tinha a ver com a saída do povo do Egito, tinha a ver com Jesus. Demorei para lembrar disso, para fazer essa associação. Eu que cresci dentro da igreja. Então por que é tão diferente? Por ignorância. O Antigo Testamento, Deus diz no Antigo Testamento, o meu povo perece por falta de conhecimento. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. E onde a gente começa a perceber, de onde vem esses símbolos novos? Essa simbologia da Páscoa, coelho, ovo, chocolate que nós temos visto aí. De onde vem, pastor? Essa simbologia. O pastor Paulo estava falando para a gente, eu acho legal ele contar para a gente algumas das ilustrações, mas só para, antes dele falar, só para nós vermos como, quando nós não conhecemos, e aí eu até separei durante o intervalo um versículo, Mateus 22, 29. Sim. Jesus está batendo boca ali com os escribas, eles levantam uma bobagem sem tamanho, e aí Jesus chega para eles e diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Portanto, não conhecer as Escrituras é um erro. Não conhecer as Escrituras é uma falta muito grave. Nós precisamos nos pautar por ela. Quando nós não conhecemos, qualquer história que acaba vindo diante de nós, como essas que o pastor Paulo vai contar, elas são aceitas por nós. O nosso filtro fica desligado. Eu quero dar continuidade ratificando as palavras do pastor Luiz, que a Bíblia, a palavra é o crivo de tudo, né? Ela é realmente a nossa base de tudo. E foi muito boa aquela palavra que ele disse a respeito do meu povo peca porque é ignorante. Está perecendo, na verdade, né? Está perecendo por conta de falta de conhecimento. E outro mais, ampliando ali, pastor Zado, porque o sacerdote desviou o seu caminho. Nós, como pastores, temos a responsabilidade de ensinar as nossas crianças. O pastor Luiz falou, cresceu na igreja e não sabia muitas vezes o significado da Páscoa. Desde pequenininho, o pastor precisa cultivar isso na sua igreja, pregar sobre Jesus. Não, mas falar sobre morte e ressurreição para criança, criança entende muito bem. Pastor Paulo. É lamentável, né, que numa grande parte mesmo, cristãos desconhecem essas celebrações que são cristãs. E como acontece com as demais festas cristãs, a Páscoa não é diferente. Há uma deturpação, há uma prisão em cima de tradições, mitos e lendas. Como, por exemplo, a Páscoa está pautada em alguns, vou colocar apenas dois, mas tem outros. Por exemplo, um dos mitos é o mito do coelho. Conta-se que, certa feita, uma mãe muito pobrezinha, não tendo o que oferecer para os seus filhos, ela então pega ovos de galinha e pinta, deixa eles coloridos e esconde eles no seu quintal e aí manda as crianças procurarem. As crianças estão toda festivas, toda alegre, vão procurar e vão encontrando os ovinhos e ficavam curiosos. Nossa, de onde que surgiram esses ovos? De repente, um coelho sai saltitando de uma moita
E então elas associaram, olha, ovos são bonitos, são coloridos, só podem ter vindo de um coelho. Então logo um coelho ovíparo, né? E aí então sai essa tradição. É uma das... Mudaram a filologia do coelho. Exatamente. Então agora o coelho que bota ovo. A outra história está ligada à fecundidade, à capacidade reprodutora que tem o coelho. Então, está voltado para isso, a vida, o ovo simbolizando a vida. Ela não é nenhuma lenda, né, pastor? Ela é uma adaptação do paganismo. Uma adaptação. Onde colocam o coelho. Já que Jesus é vida, o coelho seria um exemplo de fertilidade, gerar muita vida. O ovo também. E o chocolate, por conta da capacidade que ele tem de gerar prazer e tudo mais, associada à virilidade, a poder, à força. Então, aí colocaram o coelho botando o ovo e, como se já não fosse muito absurdo, ainda faz o bichinho ser de chocolate, né? Agora, não querendo polemizar, só lembrando aqui que o coelho, se olharmos pela prescrição do Antigo Testamento sobre os animais puros e limpos... Ele era um dos animais impuros. Considerado impuro, por conta daquela regra. Das unhas, das patas e tudo mais. Não são fendidos, etc. Mas o comércio é muito voraz, né? Sim, todas as datas, né? O comércio ele não perde oportunidade. Então se criou essa tradição e o comércio aproveita a oportunidade. É que nem o Papai Noel. O Papai Noel foi criado pela Coca-Cola. Para se vender Coca-Cola. Falando. Pode falar, não tem problema. Coca-Cola. Para se vender Coca-Cola. O Papai Noel, no começo ele era azul. Depois, com o tempo, foi adaptando com o símbolo da Coca-Cola. Hoje tem o Papai Noel e virou isso que virou aí. Então, a questão é comércio. O comércio quer ganhar, o comércio quer vender, o comércio quer explorar. Então, não perde tempo mesmo. Tem muita gente que ganha com isso. Pastor Luiz. E só para finalizar aqui, no fundo, quem está atrás disso é o diabo tentando mudar o foco. Quer tirar o foco de Jesus e colocar em qualquer outra coisa. Muito. Agora, só uma coisinha, pastor. Pode falar, pastor. Isso não quer dizer também que a família, no dia, a ceia do Senhor simbolizava também comunhão, estar junto. Jesus disse, eu desejei muito estar com vocês nesse momento. Então a Páscoa é um símbolo também de comunhão entre a família, de estar juntos, né? E de comunhão com o próprio Cristo, a própria ceia. Isso, a família em comunhão com Deus. Sim. Né? É um momento da família também. E até, meu irmão, presta atenção, nós não estamos condenando ninguém que compra ovo de Páscoa, não. A partir disso que o programa Caminho da Vida fala hoje, é pecado comprar ovo de Páscoa. Ninguém está dizendo isso. Acho que nós precisamos saber viver de acordo com o nosso tempo, tomando os seus devidos cuidados. Agora, o que é pecado é você que é pai cristão, mãe cristã, dá o ovo de Páscoa para o seu filho e fala, olha, filho, aqui é o coelhinho da Páscoa. Isso é pecado, meu irmão. Você precisa explicar para ele o que é Páscoa, mote, ressurreição. Aproveita para falar com o seu filho sobre conversão, sobre a entrega da vida dele para Jesus, mesmo pequeno. Nós teremos grandes bênçãos colhidas por conta disso. Para a gente terminar esse programa, que graças a Deus foi uma bênção também, pastores, como nós cristãos devemos nos comportar e celebrar a Páscoa de Jesus hoje? Pastor Luiz, Pastor Paulo e Pastor Vanderlei. Mantendo o foco. O foco da Páscoa não é o coelho, não é chocolate, não é o ovo. O foco é Jesus. Quer comer chocolate, meu querido? Pode comer. Lá em casa, na minha geladeira, tem chocolate. Na minha casa não entra o coelho, mas o chocolate, e é uma posição pessoal minha. O chocolate entra, mas Jesus é o primeiro lugar. Em barra ou em ovo? Jesus, o chocolate pode ser em qualquer formato, contanto que seja bom. Agora, Jesus é o primeiro lugar na minha Páscoa. Pastor Paulo. Na minha casa não tem o chocolate, mas tem o coelho. E você come o coelho, eu não como o chocolate. Coelho assado na Páscoa. Mas é brincadeira. Mas tem o coelho lá, sim, mas estamos só criando ele. Na verdade, o foco, realmente, como o pastor Luiz disse, é essencial. E não podemos sonegar essa verdade. Vamos olhar para a Páscoa celebrada lá, que no judeu que eles tinham fim didático. Vamos lembrar da Páscoa de Jesus. Temos que ensinar, temos que falar do seu real e verdadeiro significado. Pastor Vanderlei. Eu quero desejar uma feliz Páscoa a todos os membros da igreja e que essa Páscoa seja voltada para o foco certo. Cristo, Jesus, morto e ressuscitado ao terceiro dia para nos resgatar dos nossos pecados. Aleluia, glória Deus a Deus. Abençoe. Amém. Eu comecei o programa lendo o versículo 20 de 1 Coríntios 15.
E eu quero deixar para você como mensagem essa parte final. Diz assim o 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Páscoa nossa é vida nova, recebida pela ressurreição de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós voltamos com uma oração do pastor Vanderlei pela sua vida. Fique conosco no programa O Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida de hoje. Obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe sua vida profundamente. Lembrando, quem ganhou a Bíblia dessa semana foi a Carla. Carla, nós vamos entrar em contato com você para entregar essa Bíblia. E você ainda tem tempo de enviar agora um SMS dizendo: eu estou assistindo ao programa, eu quero ganhar essa Bíblia, e coloque o seu nome embaixo. Envie o SMS para o 8414-3979 ou 8414-3940. Antes da oração, pastor Paulo, tem alguns abraços para mandar? Sim, pastor Alessandro, eu tive contato com essas pessoas. Vanessa Batista de Castro, que é nossa irmã lá na IPB de Sarandi. Marcelo da Silva Nogueira, seu esposo, assistem ao nosso programa regularmente e estamos mandando um abraço para eles. Também chegou até mim a Ângela Maria Camargo Gonzaga, lá de Sarandi também, seu esposo Valmir Freire Gonzaga. Não perdem um programa. Um grande abraço, queridos, que Deus abençoe com todo carinho. A dona Nadir, o seu Cláudio Paz, do nosso querido pastor Eliseu também, disse que não perde programa, pediu para a gente dar um lembrete aí para eles. Olha, um grande abraço, que Deus abençoe. Um abraço aí no pastor Eliseu e na Elaine, né? Nós estamos orando por vocês, queridos. E também a Daniela e o Éder, com seus filhos João Vitor e Maria Eduarda, lá de Sarandi, também, que assistem aos programas regularmente. Que Deus abençoe, um grande abraço. Joia. Beijo no coração de vocês. Obrigado a todos que assistem ao programa Caminho da Vida. Que Deus abençoe. O pastor Vanderlei estará orando por você agora. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Fique na paz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor, nós te louvamos pela redenção em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado pela cruz. Obrigado também pela ressurreição. Glória a ti. Porque a ressurreição trouxe com ela a vida. Amém. E nós, juntamente com Cristo, fomos ressuscitados para uma nova vida. Que o Senhor abençoe, que esta redenção alcance a todos aqueles que estão nos assistindo, estão nos vendo. Ó Deus, que Cristo Jesus possa alcançar as famílias. Amém. E que esta Páscoa, na vida de muitos, seja uma Páscoa diferente. Amém. Seja uma Páscoa de salvação, de libertação. Ó Deus, seja uma Páscoa de saída do pecado e do Egito e das coisas mundanas, Senhor. Muito obrigado por tão grande redenção em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos